Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Os grandes desequilíbrios econômicos e tributários e os efeitos do aquecimento global estão entre os grandes desafios que o mundo terá que enfrentar nas próximas décadas. Este cenário cada vez mais pessimista foi confirmado pelo relatório Riscos Globais 2013, recentemente divulgado em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Esse relatório conta com a anuência de diversos especialistas e líderes políticos, os quais concordam, em linhas gerais, com as afirmações de que as perspectivas econômicas sociais para o mundo nos próximos anos continuarão sombrias. Esses estudos refletem a preocupação com os impactos da crise financeira, como a que hoje atinge a zona do euro, sobre as políticas públicas de enfrentamento do aquecimento global. A experiência tem mostrado que empresas e o próprio governo, quando estão no vermelho, não pensam verde. Nesse sentido, especialistas consideram que há um risco global de consolidar graves diferenças de renda e também há risco de uma grave crise de abastecimento de água por causa das mudanças climáticas. O relatório do Fórum Econômico Mundial destaca que quanto mais rápidas forem essas ações tomadas pelas nações em nível mundial, maior a probabilidade de se afastar às situações extremas, às situações mais pessimistas no que diz respeito às mudanças climáticas. Neste relatório do Fórum Econômico Mundial, os especialistas insistem que os riscos socioeconômicos estão neutralizando os esforços de enfrentamento dos desafios da mudança climática. A comunidade internacional tem se mostrado reticente quando o assunto é enfrentar uma ameaça a longo prazo como esta. Apesar das inúmeras evidências e dos recentes fenômenos meteorológicos extremos, o relatório defende a necessidade de um novo enfoque, de uma nova estratégia para evitar as hipóteses mais desfavoráveis para o meio ambiente. Se não alocarmos os recursos necessários para diminuir o crescente risco de fenômenos meteorológicos extremos e também os recursos para as adaptações necessárias, o bem-estar das futuras gerações estará ameaçado. Na verdade, a luta contra a crise econômica e os esforços para mitigar as mudanças climáticas decorrentes de uma economia predatória não estão dissociados, pois a transição para uma economia de baixo carbono poderá gerar milhões de empregos verdes e promover o desenvolvimento econômico de uma forma sustentável. Em seu conjunto, o relatório do último Fórum Econômico Mundial descreve 50 riscos globais, que são agrupados em categorias econômicas, ambientais, geopolíticas, sociais e tecnológicas. Além disso, os técnicos garantem que os ganhos ambientais e econômicos serão proporcionais aos esforços internacionais para se enfrentar o problema. A falta de urgência, a inadequação e a insuficiência têm sido características marcantes das últimas reuniões da ONU sobre mudanças do clima. Tal fato tem sido denunciado e contestado por praticamente todos no mundo inteiro. Afinal, o que é que falta para que estas decisões tomadas a nível internacional sejam realmente urgentes e suficientes para enfrentar o problema? É praticamente consensual que para as negociações avançarem,
a necessidade da presença de uma forte liderança política que consiga congregar países industrializados e os em desenvolvimento, a fim de agir e fazer escolhas drásticas e imediatas. Por outro lado, em boa parte, a morosidade nas deliberações dos encontros multilaterais da ONU tem a ver com a exigência da aprovação por consenso. No programa O Viver Sustentável de hoje, estamos falando sobre a crise econômica mundial e seus impactos sobre as políticas de enfrentamento do aquecimento global. Vamos ver também o que são finanças sustentáveis, por que motivo as apólices de seguro estão ficando cada vez mais caras, como a resistência aos antibióticos pode gerar uma crise nos sistemas de saúde. Vamos saber por que o consumo consciente pode contribuir para uma transição mais rápida a uma economia sustentável. Com a participação especial da atriz Camila Pitanga, vamos falar sobre ações que podem melhorar a vida das pessoas e das comunidades. Vamos ver como a música popular brasileira e as artes podem contribuir para ampliar a conscientização ambiental. Finanças sustentáveis, um termo que hoje já faz parte do dia a dia das empresas. Com a participação especial de Vittorio Matarossi, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto do qual ele é consultor. Comprometimento com o meio ambiente e as futuras gerações tem mudado também o mundo das finanças. Antigamente, quando alguma empresa pedia um empréstimo num banco, ela preenchia um cadastro para provar que tinha condições de pagar esse financiamento e ainda tinha que apresentar um ou mais fiadores. Hoje em dia, só isso não basta, pois além do cadastro e dos fiadores, ela também tem que provar que não é uma empresa que agride o meio ambiente e que os novos investimentos que fará usando os recursos do banco contribuirão para o desenvolvimento sustentável. Então, finanças sustentáveis é um jeito de fazer negócios. Então, por exemplo, no caso dos bancos, o que eles fazem? Consideram os aspectos sociais e ambientais quando eles financiam uma empresa, por exemplo. Então, eles não olham só o lado econômico financeiro das empresas que eles financiam. Os bancos olham também os aspectos sociais e ambientais. Pensar e agir de forma sustentável gera segurança e estabilidade na viabilização dos negócios. E cada vez mais, o setor empresarial se conscientiza que agir com responsabilidade socioambiental deve sim fazer parte de seus planos estratégicos e das práticas de rotina de seu empreendimento. As questões sociais e ambientais têm sido uma ótima oportunidade de negócio. Estamos mudando o modelo de fazer negócios. Não é simples, não é fácil, mas as empresas que perceberem isso com mais rapidez, mais elas vão poder avançar nas oportunidades de novos negócios. Os bancos têm executado um papel muito importante na adaptação das empresas para o novo mercado verde. Linhas de crédito para financiamento de projetos sustentáveis e produtos oferecidos por essas instituições incentivam as empresas a investirem no setor socioambiental. Os bancos já possuem produtos com esse foco socioambiental. Então, uma linha de financiamento para consumir menos energia elétrica, uma linha de financiamento para melhorar as condições de trabalho, as instalações, uma linha de financiamento para reduzir a poluição do ar, da água, enfim. Algumas instituições financeiras internacionais e brasileiras têm adotado um conjunto de critérios socioambientais em operações de financiamento de projetos. Esses critérios são chamados de princípios do Equador. Os princípios do Equador são um conjunto de diretrizes, de normas, de critérios socioambientais que os bancos utilizam quando eles financiam projetos. Normalmente são projetos de infraestrutura, então rodovias, portos, aeroportos, hidrelétricas. Então, quando eles financiam esse tipo de projeto,
eles analisam aspectos sociais e ambientais. Então, por exemplo, a instalação de uma hidrelétrica, a construção de uma hidrelétrica. Como o meio ambiente vai ser impactado pela construção daquela hidrelétrica, ou como que as comunidades que vão ficar ou que estão ao redor da área onde vai ser construída a hidrelétrica vai ser afetada por aquela obra. Os princípios do Equador, então, surgem numa modalidade muito específica de crédito, na verdade, que é o Project Finance, que é para grandes projetos, mas ele prevê o quê? Que todo banco, nessa linha de financiamento, aplique critérios socioambientais acima de 10 milhões de dólares. Mas vale destacar que hoje as instituições financeiras já aplicam para a maioria das linhas de financiamento critérios socioambientais e para valores até bem abaixo de 10 milhões de dólares. Entre as regras dos princípios do Equador estão a exigência de elaboração de estudos ambientais e sociais, planos de gestão ambiental, divulgação de informações, acompanhamento e monitoramento de projetos e capacitação de staff. O mundo dos negócios mudou. A sustentabilidade não deve mais ser encarada como uma alternativa, e sim como uma estratégia obrigatória. Meu nome é Jário, eu trabalho na feira, vendo frutas e eu queria saber o que significa ser um banco sustentável. Um banco pode ser considerado sustentável quando atende a duas condições. A primeira é quando a sua equipe que analisa a concessão de crédito leva em conta critérios socioambientais. Ou seja, não analisa somente se a empresa vai pagar aquele empréstimo, mas se ela cumpre condições de sustentabilidade, se é uma empresa sustentável. E a segunda condição é se esse banco tem linhas de crédito para financiar empresas sustentáveis e atividades sustentáveis, financiar novas tecnologias limpas, financiar atividades que substituam a produção por meios que emitem CO2 por meios que não emitem CO2. Em suma, se a concessão do crédito ajuda a construir uma nova civilização de baixo carbono. Você sabia que o custo de um seguro de um parque de geração de energia eólica é menor do que o que se paga como seguros em hidrelétricas ou termoelétricas? Isto ocorre porque durante a construção de uma hidrelétrica há necessidade de se desviar o curso de um rio, a contenção do rio pela construção de uma barragem, o que por si só gera riscos inerentes ao projeto. Em se tratando de termoelétricas, as turbinas precisam ser de alto rendimento e isto aumenta os riscos durante a operação. Já no caso de instalação de usinas eólicas, os riscos são bem menores e só envolvem praticamente a montagem das turbinas. Em 2005, no mundo ocorreram 27 furacões. Foi o recorde, não apenas no número de furacões, mas quanto à intensidade, porque de lá para cá, estes fenômenos meteorológicos extremos têm aumentado a sua intensidade e o seu poder de letalidade. Cidades inteiras foram devastadas, como no caso do furacão Katrina, que atingiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Esses eventos climáticos extremos acabam destruindo plataformas de petróleo instaladas em alto mar, destruindo plantações, linhas de transmissão elétricas, entre centenas de outros danos materiais. Tudo isso vem obrigando as empresas seguradoras a grandes desembolsos para honrar as apólices de seguro, ou seja, honrar seus compromissos.
As mudanças climáticas têm trazido grande apreensão para os agentes econômicos, notadamente aqueles envolvidos com questões energéticas, como produção de energia e petróleo, e não apenas trazido apreensão, mas influído até no mercado de seguros. No Brasil, as áreas mais sujeitas às ações de mudanças climáticas vêm sofrendo restrições de cobertura e as seguradoras têm mapeado estas regiões, resultando em seguros mais caros ou na exigência de determinados procedimentos de segurança, que, se não deixam o seguro mais caro, por outro lado, acabam encarecendo a obra. A seguradora, por exemplo, pode exigir muros de contenção em uma hidrelétrica ou métodos construtivos diferentes, o que, se não altera o custo do seguro, acaba exigindo investimentos em termos de proteção muito maiores, aumentando o custo do empreendimento. Outra questão importante, que envolve seguros e planos de saúde e orçamentos públicos voltados à saúde, está ligada ao uso indiscriminado de antibióticos por boa parte da população mundial. Isso acaba por desenvolver uma resistência dos agentes patogênicos. Tal fato aumenta o risco de se contrair doenças, bem como estimula um aumento nos casos de internação hospitalar e também do tempo de tratamento dos pacientes. O uso exagerado e até indiscriminado de antibióticos e outros medicamentos tem contribuído para o surgimento de superbactérias, micro-organismos resistentes a todo tipo de tratamento. Esta resistência aos medicamentos, sobretudo antibióticos, que tem gerado o aparecimento de superbactérias e outros patógenos resistentes, tem sido tão grande que os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que por ano ocorrem 400 mil casos de tuberculose resistente a antibióticos, além de cerca de 150 mil mortes decorrentes de infecções por superbactérias. Na tentativa de conter os casos de superbactérias no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que a venda de antibióticos só pode ser feita com a apresentação de 2 vias da receita médica. Isto só resolve em parte o problema, porque os infectologistas têm denunciado a prescrição exagerada de antibióticos por profissionais da saúde. Na opinião destes infectologistas, o uso indiscriminado de antibióticos configura, de certa forma, um problema cultural, já que certos profissionais da saúde consideram que estão fazendo um bem para os pacientes ao receitar antibióticos. O Viver Sustentável pergunta: qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa? Letra A, China. B, Brasil. C, Estados Unidos. Ou letra D, Japão? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. A resposta correta é letra C, Estados Unidos. O país é responsável por 36% do total mundial. O Brasil fica com o 4º lugar, principalmente por conta das queimadas nas florestas. Para enfrentar questões ambientais, precisamos agir simultaneamente em 3 frentes. A primeira, legislação, para termos leis que inibam comportamentos deletérios indesejáveis e estimulem ações
desejadas por uma população em determinado momento da sua história. Segunda vertente é a que se refere a investimentos públicos e privados para reverter o que já foi degradado e desenvolver novas tecnologias que transformem problemas em soluções. E a terceira vertente é a da conscientização ambiental, para que toda a população participe e colabore para alcançarmos soluções ecologicamente desejáveis. Por este motivo, o consumo consciente é um instrumento poderoso, importantíssimo na construção de um caminho que deixe esta economia carbonária, na qual hoje vivemos, para a construção de um novo modelo, de uma economia verde e sustentável com menor emissão de gases do efeito estufa. Vamos ver agora como os brasileiros estão fazendo para contribuir com este objetivo. O estudo, intitulado O Observador, que já está no seu 5º ano, foi apresentado em uma palestra promovida na cidade de São Paulo. A pesquisa tem o objetivo de compreender o comportamento e os hábitos dos consumidores brasileiros. 1.500 pessoas maiores de 16 anos e de todas as classes econômicas foram entrevistadas em 70 cidades do Brasil. Um dos destaques apresentados foi a categoria que trata do consumo consciente no Brasil. Nesse assunto, a Cetelem Financeira fez parceria com o Instituto Acatu, que trabalha para conscientizar as pessoas sobre o consumo. Com a parceria com o Instituto Acatu foi justamente a segmentação por conscientização de consumo. Os grupos foram classificados como indiferentes, iniciantes, comprometidos e os realmente conscientes. A pesquisa foi feita a partir de 13 perguntas realizadas entre os entrevistados. Foram elas: evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados? Fecha as torneiras enquanto escova os dentes? Desliga os aparelhos eletrônicos quando não está usando? Costuma planejar a compra de alimentos? Costuma pedir nota fiscal quando faz compras? Costuma planejar a compra de roupas? Costuma usar o verso de folhas de papel já utilizadas? Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra? Sua família separa o lixo para reciclagem? Costuma guardar alimentos quentes na geladeira? Comprou produto feito de material reciclado nos últimos 6 meses? Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses? Apresentou queixa a algum órgão de defesa do consumidor? As pessoas que adotam no máximo 2 comportamentos da listagem foram classificadas como indiferentes. Quem pratica entre 3 e 7 ações são os chamados iniciantes. Entre 8 e 10 práticas responsáveis, o grupo é o dos comprometidos. Já quem põe em prática entre 11 e 13 comportamentos está no grupo dos consumidores conscientes. Dos 1.500 consumidores entrevistados, 11% são indiferentes, 65% são iniciantes, 20% são comprometidos e apenas 4% são conscientes. O estudo também revelou que as mulheres e os entrevistados com maior grau de escolaridade tendem a ser mais comprometidos. Os palestrantes falaram da importância da pesquisa sobre o consumo consciente. E nós achamos que era o bom momento de fazer por primeira vez, não, um estudo sobre o consumo consciente no Brasil, porque achamos que uma coisa que cada vez que a sociedade fica mais madura, mais de alto nível, essa preocupação no consumo consciente está subindo. E sem dúvida nenhuma, uma das tendências que existe mundialmente, e aqui no Brasil já começa, é o consumidor estar mais consciente daquilo que ele quer comprar, daquilo que ele quer adquirir, tanto quanto bem quanto serviço. Segundo os pesquisadores, apesar do baixo percentual de consumidores conscientes, a previsão para o futuro é boa. Com a participação especial da atriz Camila Pitanga, vamos apresentar agora, no nosso programa, parte da campanha de conscientização promovida pela ArcelorMittal e pelo Movimento pela Cidadania e Solidariedade.
Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é melhorar a saúde das gestantes. Isso se faz propiciando às grávidas um ambiente agradável, afetivo e pacífico em casa e no trabalho, garantindo que as gestantes façam pré-natal completo e que tenham assistência ao parto. Acredite, juntos eu, você, governos e empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. Água que nasce na fonte serena do mundo e abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. De Aramandágua é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas